Marcos 7, versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um relato do evangelista Marcos, e contando que Jesus havia saído daquela região de Genezaré, região da Galileia, depois de uma conversa com anciãos e fariseus, ido na direção da região de Tiro e Sidom, uma região ao norte da Galileia, que distava cerca de 65 a 90 quilômetros da Galileia. Jesus vai para aquela região e não há lugar que Jesus foi que não houvesse um propósito. Não há lugar que Jesus foi que não houvesse um milagre, não houvesse uma transformação, não houvesse uma mudança na realidade de alguém. E nós nos deparamos com esse texto da palavra de Deus, mostrando que Jesus, ele está nessa região, numa casa, está com seus discípulos, e esta mulher, ela sabe que Jesus está ali, e ela vai até Jesus apresentar o seu pedido, interceder por sua filha. Essa mulher, ela não mede esforços para estar diante de Jesus. E ao chegar diante de Jesus, diante daquele lugar, ela praticamente é impedida, ou tentam calá-la, ou tentam, de alguma maneira, dificultar aquele contato com Jesus, para que esta mulher pudesse abrir o seu coração, apresentar a sua demanda, apresentar a sua necessidade a Jesus. Essa região de Tiro e de Sidom, no passado, era uma região em que os reis Davi e rei Salomão haviam feito aliança com esses reis dessa região, porque esses reis forneceram a madeira para a construção do templo de Jerusalém, mas em troca, os reis de Israel forneciam a eles os mantimentos, né? E a consequência desse acordo foram catastróficas para Israel, porque logo depois de o rei Etibaal, sucessor de Irão, fez uma aliança, manteve essa aliança com Israel através do casamento da sua filha Jezabel com o rei Acabe. Jezabel, ela introduziu o culto a Baal entre os israelitas, o que levou à ira divina e desembocou nos cativeiros assírios e babilônicos. Aquela mulher, essa mulher ciro-fenícia, ela vinha da descendência histórica daqueles povos que trouxeram tanto sofrimento ao povo de Israel no tempo do Antigo Testamento. Quando havia rivalidade entre os povos, um povo costumava chamar o outro de cães. E foi justamente essa palavra que cria em nós um certo incômodo, né? Jesus se dirigindo àquela mulher como se fosse um animalzinho, um cachorrinho, e a gente pensa que Jesus está ali maltratando ou desprezando aquela mulher. E não é nada disso. A gente olha lá em 1 Samuel, no capítulo 17, 42 e o 43, esse texto mostra quando o povo de Israel está sendo confrontado pelos filisteus. Ali está Golias confrontando os israelitas. E Davi, um jovem, ele vem
e ele se posiciona diante desse filisteu para lutar contra ele, né? E esse filisteu, ele olha para Davi e diz assim: o filisteu e vendo a Davi o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então a gente já vê que desde a antiguidade, essa rivalidade, essa maneira desprezível de se tratar, já existia entre eles, né? E o povo judeu se achava superior aos outros porque tinham a lei, né? Posteriormente, Paulo explicou que Jesus anulou a lei. Ele diz lá em Efésios, capítulo 2, de 11 a 22, que a barreira, o muro de inimizade entre judeus e gentios, Jesus, ele derrubou esse muro, estabeleceu a paz entre esses povos, transformando num só povo. E de fato, Jesus mesmo disse que faria isso. Lá em João 10, 16, a palavra de Deus diz que ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus dizendo. E também em João capítulo 6, 37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. E de fato, o extraordinário desta passagem bíblica é que Jesus não lança fora. Jesus não despreza essa mulher em hipótese alguma. Jesus não deixa de atender a necessidade dessa mulher. Mas há uma persistência, há um clamor, há uma necessidade latente, e que essa mulher está diante de Jesus e ela não arreda pé diante das circunstâncias que ela está exposta ali. E embora houvesse essa rivalidade entre o povo judeu e os gentios, tendo um tratamento um tanto rude entre eles, Jesus trata a mulher no diminutivo, no sentido de suavizar, de dizer para aquela mulher: olha, os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Ela se aproxima de Jesus. Ela busca a bênção, ela busca a transformação, ela busca a libertação da sua filha. Ela insiste mesmo diante daquela situação constrangedora em que o silêncio de Jesus, naquele momento, parece ecoar um não. E Jesus se dirige àquela mulher: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. De fato, irmãos, Jesus, ele veio primeiro para os judeus, para aqueles que, num tempo passado, Deus havia escolhido para que pudesse testemunhar os povos, testemunhar as nações, o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Nesse episódio nós vemos que o amor, a graça e a misericórdia de Deus, ele não estava restrito apenas àqueles judeus, aqueles homens, aqueles religiosos. Mas o amor, a graça, a misericórdia de Deus, ele está acessível a todo aquele que persevera, que busca e que crê que Jesus Cristo, de fato, ele é o Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a gente vai ver esse mesmo relato de uma forma mais detalhada. Quando essa mulher chega até Jesus, ela vai até Jesus e ela chama ele de filho de Davi. Tem compaixão de mim. E se prolonga o silêncio. E em seguida, depois dessa fala, ela entende e ela chama Jesus de Senhor. E de fato, Jesus é o Senhor de todos os povos. Jesus é o Senhor de todas as pessoas. E ela, nessa palavra que ela se dirige a Jesus como Senhor, nesse momento, ela está se colocando diante de Jesus, prostrada em adoração. Em adoração. Ela aceitou ser comparada a um cachorrinho. Ela aceitou o fato que o Messias deveria vir primeiro aos judeus. Ela humilhou-se a ponto de implorar para poder comer apenas algumas migalhas que caem da mesa. Ela sabia que apenas as migalhas do poder do Messias já seriam capazes de libertar sua filha dos demônios.
Alguns comentaristas bíblicos traduzem o termo grego usado por Jesus, kunária, como cachorros pequenos, como animais domésticos, né? Os cães daquela época não tinham proprietários, viviam nas ruas, comendo dos lixos, né? Viviam como animais selvagens. E é uma concepção completamente diferente quando Jesus fala de cachorros pequenos, ao se referir aos gentios. Estes viviam em casas e os seus donos os alimentavam, jogando-lhes pedaços da mesa. Depois disso, Jesus lhe respondeu dizendo: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus não olhou para aquela mãe como uma gentia. Não, ele olhou para ela como uma pessoa necessitada. Ele olhou para a sua fé e atendeu o seu pedido. A atitude de Jesus demonstra, portanto, que ele primeiramente ignorou o clamor dela, porque esperava que ela cresce nele como o Senhor, que vem para resgatar também aos gentios, e não simplesmente como o filho de Davi, que vem somente para judeus, de acordo com a falsa concepção messiânica dos judeus de seu tempo. Jesus veio para todos os pecadores, e não apenas para um povo ou para apenas uma classe social. Jesus nunca desprezou ninguém. A gente olha na Bíblia e a gente encontra, lembra do ladrão na cruz? Jesus desprezou o ladrão na cruz? Não, Jesus não desprezou. Você lembra daquela mulher adúltera que estava para ser apedrejada por homens que a condenavam? Não. Jesus teve misericórdia. Você lembra da mulher samaritana à beira do poço, tema da mensagem de semana passada? Sim, Jesus teve compaixão e misericórdia. Aquela mulher foi salva e pôde testemunhar das maravilhas de Jesus a todos os povos, a todas aquelas pessoas que ela conhecia, que conheciam a sua realidade também. E você lembra também do centurião romano, do servo do centurião romano? Jesus o curou. E você lembra também dos 10 leprosos que Jesus curou na divisa de Samaria com a Galileia? Você lembra? Jesus os curou. Jesus não fez acepção. Jesus não diferenciou. Jesus não escolheu aqueles os quais iria demonstrar compaixão e graça sobre eles. E se aquela mulher, na condição de gentia, recebeu das migalhas, será que nós, na condição de filhos de Deus, porque sim, nós somos filhos de Deus, não é isso que a Bíblia declara sobre nós? Em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E nós não receberíamos as iguarias do rei? O evangelho, irmãos, é para todos. Não lembra da campanha de missões estaduais, da qual nós estamos encerrando agora, nesse final de mês? Diz assim: todos os povos te glorifiquem. E sem exceções, todas as pessoas de todos os lugares e de todas as classes sociais, se tiverem discernimento do que os aflige e de quem é Deus, encontrarão em Jesus o refrigério, o alívio, a cura, a libertação, a transformação, a restauração. E algumas lições que aprendemos com esta mulher: ter discernimento sobre o que está acontecendo é a primeira lição. A mulher sabia que a sua filha tinha um problema espiritual. A mulher sabia que a sua filha tinha um problema espiritual. Nós estamos olhando para nós agora, nesse momento. E nós temos discernimento daquilo que nos aflige, daquilo que nos incomoda, daquilo que nos enfraquece ou daquilo que nos atrapalha de prosseguir no caminho da fé. Nós estamos tendo discernimento espiritual sobre as nossas vidas, como esta mulher teve discernimento sobre a situação da sua filha. Ela sabia que se ela clamasse, se ela persistisse, Jesus libertaria a filha dela dos demônios. Quando temos um problema, a necessidade nos leva a orar e buscar em Jesus a bênção, o milagre, mas o amor nos leva a interceder pelos outros. Foi o que aconteceu com essa mulher. Prestem bem atenção. Nós estamos tão acostumados, quando somos afligidos, a buscar a Deus. Isso é fato, nós buscamos a Deus. Nós temos fé e confiamos que Deus nos ouve, que Deus atende às nossas orações. E temos provas de que Deus realmente atende às nossas orações. Mas o nosso amor, o amor pelas pessoas, nos leva a interceder por elas. Foi o que essa mulher fez. O amor pela filha levou a ela a intercessão
a buscar o socorro, a buscar a solução para a vida daquela criança, daquela jovem que estava possessa de demônios. E é o que nós devemos fazer também. Porque muitas vezes nós estamos diante de situações, diante de pessoas, filhos, filhas, parentes, amigos, e que estão passando por momentos difíceis. Nós temos esse discernimento que muitas vezes as pessoas nem sabem, não conseguem identificar o seu problema. E nós, buscando discernimento espiritual, nós vamos apresentar em amor a vida dessas pessoas, e nós temos a certeza, a plena certeza, a plena convicção de que Deus ouvirá, atenderá e trará a solução, a transformação, o milagre, a necessidade suprida na vida dessas pessoas. Nós somos movidos por fé e não pelo que vemos. Por isso persistimos na oração ou intercessão, porque sabemos que não merecemos nem as migalhas, mas aprendemos que graça é favor imerecido. Vem do amor de Deus por nós, e não nos resta opção a não ser nos render diante de um Deus que não rejeita o coração quebrantado. Deus não rejeita o coração quebrantado. A segunda lição que nós podemos aprender com esta mulher é que aquela mulher transformou a necessidade dela em adoração. A aflição, a dor, os problemas a levaram até Jesus, de fato, levaram até Jesus. Os problemas a levaram a se derramar aos pés de Jesus. Veio e prostrou-se-lhe aos pés, conforme Marcos capítulo 7, versículo 25 nos diz. E é tempo, irmãos, de nos prostrarmos e clamarmos aos pés do Salvador. É tempo da dor se transformar em adoração e não esmorecermos até que tenhamos a recompensa, o favor do Senhor. Nós temos vivido nos dias difíceis. Nós temos assistido as pessoas aflitas, as pessoas desnorteadas, as pessoas sem direção. Mas nós sabemos aonde nós podemos ir. Para mais perto de Deus. A nossa fé nos leva cada vez mais perto do Senhor. E é no Senhor que nós nos derramamos em adoração e por fé não esmorecemos até que tenhamos a recompensa, o favor do Senhor, para aquilo que nós buscamos, para aquilo que necessitamos, não só em nosso favor, mas em favor daqueles que nós sabemos que necessitam também. Aquela mulher, a terceira lição, ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo. No versículo 27, no versículo 28 nós lemos: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela não se importou, irmão. Ela não se importou se ela estava sendo humilhada ou se ela estava sendo rejeitada. O que ela estava buscando, o que ela estava persistindo era de que encontraria em Cristo, em Jesus, a solução, a libertação da sua filha. Ela estava determinada. Havia vários obstáculos. Era gentia, uma mulher numa sociedade dominada pelos homens. Os discípulos queriam que Jesus a mandasse embora, mas ao invés de se envergonhar, desanimar, desistir, ela vem e adora Jesus. Ela se prostra diante dele, o chama de Senhor e o adora. A aparente reprovação se transformou em migalhas da maravilhosa graça de Deus. A aparente reprovação. E eu sei que muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e parece que um silêncio implacável se instala diante de nós e Deus. Muitas vezes nós estamos em oração, contínua oração, e nós não recebemos, não encontramos, não vemos a resposta. É como se o céu estivesse fechado. É como se uma voz diz lá no fundo do nosso coração que nós não merecemos, que nós não somos dignos. E de fato, não somos nós que somos. Ele é. Ele nos tornou imerecedores, mas merecedores de toda a graça. É Jesus que nos justificou, que nos redimiu, que nos deu o privilégio de sermos chamados de filho e podemos nos achegar ao Pai
e recebermos dele toda a bênção, todo o milagre, tudo aquilo que nós precisamos ou tudo aquilo que nós necessitamos em todos os dias, em todos os momentos. Somente ele. E é por isso que quando nós olhamos por essa mulher, para essa mulher, nós encontramos o extraordinário, nós encontramos de fato algo comovente, algo que chama a atenção de nós. Não é por merecimento, é por graça. Graça é favor imerecido. E nós não merecemos, mas recebemos de Cristo, porque Ele nos ama. Ela persistiu. A quarta lição. Ela persistiu e tomou posse da vitória. Versículo 29 diz assim: então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Presta atenção. Por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Jesus elogia a fé, a persistência dessa mãe. Ela teve o pedido atendido. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. George Miller diz que a fé não é saber que Deus pode. A fé é saber que Deus quer. O milagre é real. Quem já experimentou o milagre de Deus aqui? Se você não experimentou o milagre de Deus, eu creio que todos nós já experimentamos o milagre de Deus. Todos nós já experimentamos o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Todos nós já olhamos como que embasbacados, sem entender o que estava acontecendo. Mas sabíamos que era a mão de Deus que estava a nosso favor naquele momento. E isso é graça. E tudo isso só pode ser possível pela nossa fé. Se nós persistirmos na caminhada com Jesus. Se nós não olharmos para os obstáculos que se opõem entre nós e Deus. Se nós não olharmos para aquilo que dizem a nosso respeito. Você não merece. Você não pode. Essa semana eu ouvi uma frase e achei interessante. Não importa de onde você veio, importa para onde você vai. E para nós, isso faz todo sentido. Nós viemos das mais diversas situações e circunstâncias da vida. Mas nós sabemos para onde vamos. Nós temos plena convicção que um novo céu, uma nova terra nos espera. E que enquanto estamos aqui enfrentando os dissabores dessa vida, enquanto estamos lutando as nossas lutas, enquanto estamos passando pelas nossas tribulações, pelas nossas provas, nós não estamos só e podemos clamar que Ele nos ouve. E que nós não estamos experimentando ou comendo ou provando das migalhas, mas que nós estamos assentados na mesa com o Rei, porque Ele nos fez assim, Ele nos deu esse privilégio, e nós podemos glorificar o nome dEle. Quando persistimos na busca do favor de Deus, adorando-o, porque sabemos quem de fato Ele é, a fé vence. Carlos Studd diz que a fé em Jesus ri das impossibilidades. Agostinho diz que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Mas notem uma coisa interessante aqui. Essa mulher soube pedir. Ela soube dizer, ela disse com clareza o que estava acontecendo. E muitas vezes nós oramos e não temos clareza na nossa oração. Muitas vezes nós intercedemos por pessoas e não temos clareza na nossa intercessão. Muitas vezes nós queremos que Deus nos atenda, mas nem nós explicamos para Deus o que nós queremos. Por isso é importante o discernimento espiritual. Discernir o que de fato está acontecendo, o que de fato necessitamos, e assim apresentarmos a Deus com toda a confiança e persistirmos em oração, porque nós sabemos que Ele vai nos atender. Persista em oração por você, persista em oração pelos seus filhos, parentes, amigos, persista em oração pela salvação dos perdidos, persista não porque merecemos, mas porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, conforme Efésios 2:8. Persista em resistir às obras do inimigo na sua vida e na vida dos seus filhos. Derrame-se aos pés do Senhor e não saia até que triunfe pela oração. Eu ouço muito uma frase: quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. A fé persistente de um coração quebrantado move o coração de Deus. E Deus jamais ficará em silêncio diante de um coração quebrantado. Deus jamais se calará diante de um coração quebrantado.
Você está sendo desafiado a aprender de Jesus a cada dia, a construir suas convicções. Jesus não precisou ir até a menina que estava endemoniada. A persistência, a fé daquela mulher garantiram a libertação. Não houve nenhum ritual, nenhuma palavra de ordem, mas a certeza de que Deus está perto, a um passo da nossa fé. E hoje é o tempo. Hoje há esperança para nós. Hoje Deus pode operar uma grande transformação através da oração persistente, da demonstração da sua oração, da sua fé, ainda que haja um silêncio de Deus, ainda que haja esse silêncio de Deus, mas não há silêncio de Deus. Deus não deixa de responder às nossas orações, Deus não deixa de ouvir o nosso coração, Deus não deixa de olhar para nós como filhos e permitir que o seu amor seja evidente, que a sua graça seja abundante, que as suas misericórdias nos alcancem. Nós aprendemos com essa mulher que nenhum obstáculo, nenhuma discriminação, nenhuma forma de impedimento vai nos afastar de Deus. Pode nos afastar de Deus se nós persistirmos, se nós perseverarmos, se nós de fato tivermos convicção da nossa fé, se de fato nós entendermos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, que nós, independente das circunstâncias, das situações que nós estivermos enfrentando, a nossa vida tem que ser de adoração. Seja na bonança, seja nas dificuldades, seja na doença, seja na ausência, seja em todas as situações, a nossa vida tem que ser de adoração. Nós nos colocamos diante de Deus em adoração, e Ele ouve, e Ele atende o nosso clamor, assim como atendeu essa mulher Ciro-fenícia, essa cananeia, e ela recebeu aquilo que esperava de Jesus. Você pode hoje, de onde você está, interceder, orar, apresentar a Deus, porque Deus é presente em todo lugar. Nós vamos receber a bênção, nós vamos receber o milagre, e aqueles dos quais nós estaremos intercedendo também receberão, também serão alcançados. Esse é o propósito, que nós possamos permanecer, não só por nós, mas por todos quantos nós pudermos interceder. Não só por nós, mas por todos quantos o nosso coração arder, por todos quantos o nosso coração ama apresentar diante de Deus, para que Deus opere, para que Deus cuide, para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus transforme, para que Deus salve. Eu creio que em todos os nossos lares, em todas as nossas casas, há alguns que ainda não estão conosco nesse caminho da fé, que ainda não estão conosco na presença do Senhor, salvos em Cristo Jesus. E é o momento de nós buscarmos por eles, de nós intercedermos por eles. Nós podemos seguir o exemplo dessa mulher, interceder por alguém, buscar por alguém. Essa mensagem que eu deixo nesta noite aos meus irmãos, às minhas irmãs, e nesse momento eu quero te convidar para nós nos colocarmos em intercessão. Eu creio que o Espírito Santo de Deus administrar no seu coração nesse momento para interceder por alguém. Se você tem algo para apresentar a Deus nesse momento, vamos apresentar juntos em oração. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor, ó Deus, buscando a Tua face, ó Deus, em adoração ao Teu nome, Pai. Nós estamos aqui, Deus, diante desta passagem, ó Deus, deste relato bíblico, ó Deus, em qual nós vimos aqui, Pai, o Senhor atendendo o apelo, ó Deus, a necessidade desta mulher Ciro-fenícia, Deus, que persistiu, ó Deus, na Tua presença, buscando, ó Deus, o milagre, buscando a libertação da sua filha, Pai. Quantos de nós, ó Deus, quantos de nós que estamos aqui nesta noite, se não todos, ó Deus, temos algo, ó Deus, a interceder por alguém, Pai.
temos algo, ó Deus, a apresentar diante do Senhor, alguma vida, algum irmão, irmã, Senhor, algum familiar, algum amigo, ó Deus, que nós gostaríamos de que fosse alcançado pela Tua graça, pela misericórdia, que fosse liberto de uma enfermidade, que fosse liberto, ó Deus, de um vício, ó Pai, que fosse liberto, ó Deus, dos enganos deste mundo, que a cegueira espiritual fosse, ó Deus, curada, Pai, que os seus olhos fossem abertos, pudessem contemplar a Tua graça, Deus, pudessem se render a Ti, Deus, recebendo de Ti a salvação, Pai. E nós queremos, ó Deus, diante da Tua presença nesta noite, apresentar estas vidas, ó Deus. Dizer ao Senhor, ó Deus, que nós os amamos, ó Deus, que nós queremos, ó Deus, que eles sejam alcançados, ó Deus, pela Tua graça. Que eles sejam alcançados, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Que o Teu amor, ó Deus, seja abundante nestas vidas, Pai. Que eles sejam curados, libertos, ó Deus, sejam salvos, Pai. E que nós, ó Deus, sejamos fortalecidos cada vez mais, ó Deus. Que possamos, ó Deus, cada vez mais compreender, ó Deus, e termos convicção de fé. Entender, ó Deus, que não há silêncio diante do Senhor, ó Deus. O Senhor nos ouve, Pai. O Senhor sempre nos atende, Pai. O Senhor, ó Deus, é Deus presente, Pai. É Deus soberano sobre todas as coisas, ó Deus, e não nos desampara em momento algum. Que a Tua presença, Pai, em nossas vidas seja constante, Pai, que nós possamos aprender com esta mulher, que mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante, ó Deus, daquela situação que ela estava enfrentando, se prostrou diante dos Seus pés em adoração, Pai. Que nós possamos usar, ó Deus, as adversidades para estarmos diante do Senhor em adoração. Nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus.